coronavírus, ou Covid, faz parte de uma grande família viral, conhecida desde os anos de 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Porém, alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias graves. O coronavírus é um vírus zoonótico, um RNA, vírus da ordem Nidovirales, da família Coronaviridae. Os coronavírus compreendem aproximadamente 40 vírus, que infectam diversas espécies animais. Os membros dessa família infectam mamíferos, aves e peixes, sendo alocados em 4 gêneros: alfa coronavírus, beta coronavírus, gama coronavírus e delta coronavírus. O alfa e beta coronavírus geralmente infectam diversas espécies de mamíferos e têm sua origem em vírus que circulam em morcegos, enquanto os gama e delta coronavírus infectam pássaros e peixes selvagens e domésticos. Os únicos capazes de interagir com o organismo humano são os de animais silvestres, como morcegos. Isso acontece porque os coronavírus de morcego aderem à enzima conversora de angiotensina, por meio do qual se ligam às membranas de células do nariz, garganta e pulmões. O coronavírus de cães, gatos, aves não infectam as pessoas, porque o vírus não tem receptores celulares que permitam aderir às células humanas. A única exceção é o Covid OC43, que teria surgido dos bovinos. Outros 2 tipos são o SARS-CoV e o MERS, que são associados a quadros mais graves de infecção respiratória, e o SARS-CoV-2, chamado de Covid-19, que surgiu no final de 2019. Falaremos sobre cada um deles a partir de agora. Em 1937, foi a primeira vez que o Covid foi identificado em seres humanos. Foi chamado de coronavírus em 1965, quando puderam ver sua aparência pelo microscópio, que era semelhante a uma coroa. Daí veio o nome coronavírus. Corona significa coroa em espanhol. São vírus endêmicos, ou seja, estão circulando nas diferentes populações humanas, causando doenças respiratórias leves, que muitas vezes são chamadas de gripe e resfriado. São identificados atualmente 7 tipos principais de coronavírus: alfa coronavírus 229E e alfa coronavírus NL63, beta coronavírus OC43 e beta coronavírus HKU1. Esses causam sintomas mais leves de resfriado e gripe. O primeiro tipo de coronavírus descoberto foi o 229E, ou Covid-229E, descoberto em 1960. É uma espécie de coronavírus que infecta humanos e morcegos. Juntamente com o coronavírus humano OC43, é um dos vírus responsáveis pelo resfriado comum. Em situações mais graves, o paciente pode desenvolver pneumonia e bronquiolite. Também está entre os coronavírus detectados com mais frequência com outros vírus respiratórios. Em 2002, surgiu o SARS-CoV, coronavírus da Síndrome Aguda Respiratória Severa Humana, que causou um surto grave de doença respiratória. O SARS-CoV se disseminou rapidamente para mais de 12 países na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, infectando mais de 8.000 pessoas e causando em torno de 800 mortes. A análise filogenética desses vírus indicou uma alta probabilidade de que o coronavírus SARS tenha se originado em morcegos e se espalhado para os seres humanos diretamente ou através de animais mantidos nos mercados chineses. Os morcegos não mostraram sinais visíveis de doença, mas são os prováveis reservatórios naturais de coronavírus dos tipos SARS. Desde 2004, não se tem mais casos do SARS-CoV. Os principais sintomas são febre alta, gripe,
calafrio, dores musculares, dores de cabeça, diarreia, dor de garganta, coriza, mal-estar, tosse seca, falta de ar e infecção do trato respiratório superior. Em 2004, foi descoberto o coronavírus OC43. É um membro da espécie beta-coronavírus, que infecta humanos e bovinos. Juntamente com o coronavírus 229E, é um dos vírus responsáveis pelo resfriado comum. Também em 2004, foi descoberto o coronavírus NL63. Os primeiros casos de infecção foram encontrados em crianças pequenas, com infecções graves do trato respiratório inferior. Embora a apresentação clínica do vírus possa ser grave, também foi encontrada em casos leves de infecção respiratória. Os sintomas mais comuns são febre, tosse, dor de garganta, ronquidão, bronquite, bronquiolite, pneumonia e gripe. O gripe é uma condição caracterizada por uma tosse. O vírus é encontrado principalmente em crianças pequenas, idosos e pacientes com doença respiratória aguda. Estudos posteriores confirmam que o vírus não é um vírus emergente, mas sim um que circula continuamente na população humana. Provavelmente circulam em seres humanos há séculos. Em 2005, foi identificado o coronavírus HKU1. É uma espécie de coronavírus originário de ratos infectados. Foi descoberto em um homem hospitalizado de 71 anos de idade, que sofria de problemas respiratórios e pneumonia. O coronavírus HKU1 está mais intimamente relacionado ao vírus da hepatite do camundongo e é distinto nesse aspecto dos outros beta-coronavírus humanos conhecidos. Em 2012, foi isolado outro novo coronavírus, o MERS. Esse novo coronavírus, descoberto até então, foi inicialmente identificado na Arábia Saudita e posteriormente em outros países do Oriente Médio, na Europa e na África. Pela localização dos casos, a doença passou a ser designada como Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS. O MERS-CoV é um beta-coronavírus derivado dos morcegos. Verificou-se que os camelos possuem anticorpos para o MERS-CoV. Embora não tenha sido identificada a fonte exata de infecção em camelos, acredita-se que os camelos tenham estado na origem da transmissão do vírus para os seres humanos, mas ainda não é clara a forma como essa transmissão ocorreu. Todos os casos confirmados evoluíram para doença respiratória com sintomas de febre, tosse e falta de ar, e a maioria apresentou pneumonia. Alguns pacientes apresentaram inicialmente quadro febril e diarreico, e posteriormente se identificou pneumonia associada. As complicações mais frequentes na evolução dos casos foram insuficiência respiratória, choque séptico, insuficiência renal, coagulação intravascular disseminada e pericardite. Mais de 850 pessoas morreram desde 2014. Em 2015, houve um surto do MERS na Coreia do Sul, onde houve quase 200 pessoas infectadas e 36 mortos. Continuaremos no próximo vídeo falando sobre o próximo surto de coronavírus, o SARS-CoV-2.